E o Mais Saúde está de volta e hoje a gente está numa ótima companhia aqui com a Thaís Fusato, nutricionista aqui na cidade de São João del Rei e atende também toda a nossa micro-região, tirando dúvidas relacionadas a esse tema que cada vez mais é discutido não só nos meios de comunicação, mas no nosso dia a dia mesmo, que é a obesidade. E no bloco anterior a gente falou um pouco, né, Thaís, sobre o que seria peso, sobrepeso, os mitos, né, relacionados à beleza, se eu estou mais gordinha, se eu não estou mais gordinho, essa questão toda que a gente falou também que envolve a própria questão da obesidade. Então, a gente, para falar um pouco sobre isso, né, ligado a essas perguntas ainda, eu queria saber se a obesidade está relacionada à genética, à questão hormonal ou por excesso mesmo de ingestão de alimentos mesmo. Por exemplo, alimentos pobres em nutrientes. Qual seria, digamos, a dose de cada um? Certo. Então, todos os 3 fatores, genéticos, hormonais e comportamento alimentar, podem classificar um obeso. O fator genético, ele é importante? Sim, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Porque eu sempre digo que as pessoas gostam de se esconder atrás de um problema. Desde a infância, minha mãe procurava me procurar alguma solução, algum problema para explicar a minha obesidade infantil. Gente, eu preciso levar as Thaís no médico para fazer exames para ver se ela tem problema de tireoide. Então, assim, você está gordinha por causa da tireoide. E não é, às vezes, uma questão essa até hormonal. Minha família, por exemplo, família Fusato. Família Fusato é uma família de muitos obesos. Então, então é genético, a Thaís já é obesa por causa da genética. Sim, o fator hormonal é muito mais preponderante para o desenvolvimento de obesidade se não cuidado, né? E o fator genético também pode contribuir. Mas o fator ambiental é o que mais define a pessoa. Né? Então, se eu vivo, tanto é que tem muitos estudos que eles separam casais de gêmeos e colocam um gêmeo na casa de famílias saudáveis e numa casa de família obesa. Na casa de família obesa, o gêmeo acaba engordando. E na casa de família saudável, o gêmeo não engorda. Aí a genética vai pro papo. Aí não existe a genética no caso, porque o ambiente familiar favoreceu a educação nutricional de um lado e a não educação do outro lado. Então, o comportamento alimentar é o principal fator para o caso de obesidade. Os fatores endócrinos podem ser cuidados e tratados junto com o médico endocrinologista, juntamente com o nutricionista e uma atividade física paralela. E o fator genético a gente pode controlar. Estou fazendo essa pergunta, eu recebi uma pergunta também, já vou agradecer. A Elizabeth Lungatti, ela fez uma ótima pergunta. Ela quer saber por que depois que as mulheres entram na menopausa, elas passam a ter mais peso, ganho de peso. Parece também que ela está fazendo reposição hormonal. É essa questão hormonal mesmo que está pesando aqui ou uma série de outros problemas? Com certeza, a mulher é premiada com uma bomba de hormônios, né? E a partir da menopausa, esses hormônios começam a ter caídas de alguns, aumento de outros, e isso descompensa um pouco o funcionamento do metabólico da mulher. Então, na teoria, depois dos 40, a mulher tende a ganhar 1 quilo por ano, independente do que come. Por quê? O metabolismo vai diminuindo. Então, a partir dessa idade dos 40, realmente fica mais difícil de controlar. É impossível? Claro que não. Então, a pessoa, a partir dos 40, precisa envolver-se numa atividade física contínua e rever a alimentação. Hoje em dia, nós temos alimentos com compostos bioativos que são termogênicos, que vão diminuir a absorção de gorduras ou diminuir a vontade de comer doces, né? Existem reposições hormonais naturais. Então, para fazer a reposição hormonal para a menopausa, precisa procurar o médico e nem todas as mulheres precisam fazer essa reposição. Podem usufruir de alimentos como inhame, melão, chás naturais, a soja, que vão ajudar a aumentar hormônios naturais e impedir que ela tenha os sintomas da menopausa e o excesso de peso sendo controlado paralelamente à atividade física e alimentação. A gente está falando muito desse universo do nosso dia a dia mesmo, né, Thaís? E todo mundo é muito estressado, tem uma vida mais corrida e muitas pessoas são muito ansiosas, né? Passam por esse problema de nervoso ou de não conseguir controlar determinadas, digamos, efeitos colaterais dessa vida agitada, como comer mal ou beber pouco líquido. E também somam a isso os seus problemas pessoais. Efeito psicológico na pessoa pode interferir no peso?
Com certeza. A nossa cabeça que manda realmente no corpo. Tanto é que nós desenvolvemos vários tipos de doença de acordo com o nosso psicológico. Eu gosto muito de trabalhar com assessoria de terapia psicológica. As pessoas acabam tendo dias muito tumultuados, estresses, depressões, felicidades, qualquer tipo de sentimento pode gerar um nível de ansiedade muito grande na pessoa e ela tem uma válvula de escape que geralmente está relacionada à comida. E quando a pessoa fica ansiosa, não quer comer alface, não quer comer uma salada, ela quer comer aquilo que te dá prazer. Ela pensa, eu mereço. Hoje eu tive um dia estressante de trabalho, o meu chefe me irritou, então hoje eu mereço um chocolate. Hoje eu mereço comer uma feijoada, hoje eu mereço beber uma cerveja. Então a gente se sabota o tempo inteiro para se sentir menos culpado pelos nossos erros do dia a dia ou pelas nossas frustrações. E não só comendo, a própria ansiedade pode fazer a pessoa aumentar de peso devido aos altos níveis de corticoide que a pessoa começa a formar dentro, não é formar, produzir dentro do nosso organismo. E aí, se o corticoide retém líquidos, armazena as gorduras, então a pessoa pode engordar sim pelo processo de ansiedade. Aí essa conversa toda, né, sobre genética, sobre cuidados alimentares, vai tudo pro saco também, como eu disse, né? Vira um papo danado e vai tudo pro saco. Exatamente, tudo vira culpa. Tudo vira culpa. A gente está falando muito dessa questão do imediatismo, né? Todo mundo quer ter respostas rápidas, excesso mesmo de exercícios físicos, né? Tratamentos muito ligados à estética. Você acha que existe um melhor tratamento para a obesidade? Ou você acha que não? É uma coisa para cada um? Infelizmente, não descobriram o milagre ainda do emagrecimento. Eu acho que se alguém descobrir, vai ser milionário. Mas hoje em dia, emagrecimento é com muita luta, é persistência. São 4 coisas que eu sempre falo para os meus clientes. Persistência, paciência, motivação e calma. Né? A paciência já tinha falado. Persistência, motivação, paciência. Eu esqueci, mas assim, é um conjunto de coisas que a pessoa tem que acordar. Uma força de vontade. É uma força de vontade extraordinária que a pessoa tem que ter para emagrecer. Porque nós somos cercados de muitas coisas gostosas e sabotadoras. Então, o milagre não existe. Existe sempre a reeducação alimentar associada à atividade física. Certo, Thaís, eu brinco que o segundo bloco é sempre um turbilhão de perguntas, ele fica mais quente, eu uso sempre esse termo. Lembrando você aí de casa que você pode participar do nosso programa, é só ligar aqui para a TV no 3372-3720 ou nos mandar uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai para o intervalo pequenininho e voltamos já já.